Fala galera, eu tô aqui invadindo os bastidores do programa Tardes Culturais aqui da Prefeitura de Japeri, da Secretaria de Cultura. Vamos ver o que está rolando aqui dentro e vamos conversar com o secretário de Cultura, Jorge Braga Júnior. Vem comigo. Salve, salve Japeri, Engenheiro Pedreira, Baixada Fluminense. Está no ar um Japeri Online entrevista especial. Hoje eu estou com Jorge Braga Júnior, secretário de Cultura de Japeri. E eu vim aqui fazer uma cobertura junto com meu grande parceiro Patrick Lima, que não é meu filho, mas também é Lima. A gente vai conversar um pouco sobre o momento da cultura em Japeri, falar um pouco sobre tardes culturais, um pouquinho sobre a cultura, o que vai acontecer com a cultura de Japeri na gestão do Jorge Braga Júnior. Jorge, obrigado pela tua presença aí. E quero saber de você o seguinte, como é que você está vendo o novo momento da cultura de Japeri agora? Então, Ivan, pra gente é sempre um prazer assim, trabalhar com o que a gente gosta, né? Lembrar que além de ser gestor, né, de estar na verdade gestor da pasta de cultura do município, eu sou ator, sou produtor cultural, fui né, um dos fundadores do Grupo Código, esse grupo já atuante na cidade há quase 16 anos. Então, assim, estive do outro lado, né, do lado da sociedade civil o tempo inteiro, que na verdade não tem dois lados, mas estava no lado da sociedade civil. E agora estou aí nesse aprendizado também, que está à frente de uma pasta de cultura. E aí, como você sabe, na verdade, no início dessa gestão, a Rita, nossa Rita Diva, que também era uma das integrantes do Grupo Código, ela foi convidada para ser secretária e ela me chamou para compor a equipe dela. E aí, devido ao que aconteceu, né, a nossa perda da nossa diva, eu fui convidado para assumir e dar continuidade, na verdade, aos projetos dela. E o Tardes Culturais era um desses projetos, é um desses projetos que a Rita nomeou mesmo, ela deu esse nome, Tardes Culturais, e que eu imagino que ela esteja muito orgulhosa de saber que a gente já está na segunda edição. A ideia é que a gente faça esse evento a cada mês, né, a princípio de modo virtual, como a gente está fazendo, né, online, mas no decorrer dos meses, conforme né, a situação for melhorando, a gente vai cada vez mais trazendo um público, um pouco, depois, né, e aí, enfim, seguir adiante com esse projeto, que é dar visibilidade, que tem como objetivo também dar visibilidade para os artistas e agentes culturais do município, né, que esse, na verdade, está sendo montado com artistas que participaram dos editais Poeta Sabará no ano passado, ainda na gestão anterior, dentro da lei emergencial da cultura, né, Aldir Blanc. Então eles precisam fazer uma contraprestação para a cidade, ou seja, eles precisam trazer um pouco do que eles fazem para a cidade, e essa tem sido a forma também que a gente tem encontrado para que isso acontecesse. Mas a ideia do projeto é, independente disso, é continuar e ser um projeto mensal, um projeto fixo mesmo. Bacana. A galera que acompanhou né, a exibição do Tardes Culturais agora viu que o programa teve né, uma homenagem também à Rita, né, através da Carol França, fazendo a peça que ela fez, a última peça que ela fez, estrelou. Eu não sei se você sente isso, mas assim, quando eu estou no local e uma pessoa não está mais entre nós, eu sinto a presença dela, e eu senti hoje isso. Tenho certeza que quem viu a Carol emocionada e aquilo não foi à toa. Como é que está sendo para você tocar esse momento sem a Rita e saber que tem tudo que está aqui, tem o dedo dela, tem o pensamento dela? Para mim, assim, foi muito difícil até aceitar esse convite, porque a gente não ter mais a presença física da pessoa no lugar que eu trabalhava com ela, eu já estava ali com ela, e você não ter aquele lugar onde ela sentava, porque você ter o lugar e não ter a pessoa ali naquele lugar onde ela ocupava, onde ela sentava, você imagina como que é, né? Você voltar para lá e ver aquele espaço ali. E eu te confesso que até hoje eu tenho dificuldade ainda de lidar um pouco com isso, com essa perda, né? Porque a Rita não era somente uma secretária de cultura para mim, ela era uma amiga, ela é uma amiga de mais de 15 anos. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Mas o que a gente tem tentado fazer é pensar o que a Rita faria. O que ela gostaria que fosse feito? A gente está aqui para dar continuidade ao que ela projetou, ao que ela idealizou. Então, assim, o que ela faria? O que ela faria nesse momento? E aí, eu acho que isso tudo só dá força pra gente. Porque a Rita era isso. A Rita é isso. A Rita é coragem, é força. E todas as vezes que eu me sinto com
né, que a gente toma tanta porrada às vezes das situações da vida e tal, e aí a gente fica, não, a gente precisa lutar, a gente precisa lutar e a gente pensa nela e é isso. E essa edição foi a segunda, né, na primeira a gente também fez uma homenagem muito grande, muito importante para ela, e eu só consegui imaginar como ela estaria orgulhosa de ver essas coisas acontecendo, e eu tenho certeza que ela tá. Onde quer que ela esteja, eu sei que ela tá. Eu sei que ela tá feliz assim por ver o que a gente está fazendo e dando continuidade ao que ela pensou. É importante, assim, nos bastidores que né, eu estava aqui vendo e vi que toda a equipe ficou emocionada, porque é o que o Jorge falou, né? Ela tá, é difícil lidar porque ela estava presente, ela era a cabeça de tudo isso, e eu estou muito feliz em ver, porque assim, eu sempre falo, o Japeri Online surgiu por conta da cultura, para divulgar a cidade naquele momento de 2014, 2004, e hoje eu estou vendo que estão acontecendo as coisas, né? Tem pessoas certas no lugar certo, e assim tem que ser o mundo. O mundo tem que estar assim. E a Rita era uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, nos deixou, mas deixou um legado danado, e graças a Deus que ela te chamou e você aceitou esse desafio, que eu mesmo, se eu fosse da cultura, não aceitaria, porque eu sei a dificuldade que é. Vamos lá, você falou que vamos ter mais projetos daqui para frente da cultura. A gente precisa, polêmica, a gente precisa muito de um espaço na cidade. Esse espaço não existe. Eu tenho uma invejinha maravilhosa de Queimados, porque tem um teatro em Queimados, né? Segundo o Santana, tem 2 teatros em Queimados. Tem 2 teatros. Né? A inveja aumentou nesse momento. Como é que fica a ideia de criar um espaço fixo para produções culturais, não só teatro, mas apresentações de dança? Como é que fica essa ideia? Na verdade, assim, Ivan, nós temos espaços. A gente não tem ainda um teatro. Sim. Um teatro municipal. Eu digo ainda porque, assim, eu acredito que muito em breve a gente vai ter. E a gente vai conseguir fazer uma homenagem mais do que merecida para a Rita. A gente já tem esse projeto, que é o Teatro Municipal Rita Diva. Então, assim, tendo um teatro municipal na cidade, não há outra possibilidade que não fazer essa homenagem justa a essa pessoa que contribuiu tanto para a cultura, para a arte e para a educação também na cidade. Esse espaço que a gente está aqui, também o Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães, é um espaço público, é um espaço que aos poucos a gente está retornando com as atividades, né? A própria Artes Culturais, o fato de estar aqui é justamente para isso, para a gente renovar esse espaço, revitalizar esse espaço. A ideia é que a partir do momento que as aulas, né, do ensino público comecem a retornar, a gente também retorne com as atividades. A gente vai abrir o espaço do Centro Cultural para a ocupação dos artistas, né? De fato, a gente vai fazer isso, abrir um formulário. No cadastro que a gente fez, a gente tem hoje um cadastro na cidade permanente, inclusive, né, as pessoas que estão assistindo quiserem saber esse cadastro, pessoas e grupos, né, instituições. A gente tem mais de 200 artistas individuais cadastrados, artistas, agentes culturais, né, porque tem pessoas que produzem, não necessariamente são artistas. Com esse número e espaços adequados, tem programação para o ano inteiro. Sim, né? E mais de 30 grupos e coletivos também. Então a nossa ideia é que esses grupos que não têm sede, a gente tem grupos que têm, grupos que não têm, a maioria não tem, que eles ocupem esses equipamentos. Aqui o Centro Cultural, a Biblioteca Municipal Carlos de Souza, lá no centro de Japeri, e também a sala de cinema. Hoje a sala de cinema está emprestada, né, ainda para o CRAS, mas em breve também vai retornar também como equipamento cultural, e a gente vai ter mais espaços a partir dos próximos meses mesmo, para que esses artistas possam ocupar e desenvolver as suas atividades. Bacana. Bom, para encerrar esse bate-papo com o Jorge, que daqui a pouco eu vou começar com a Dani. Jorge, estou vendo um movimento muito grande nas redes sociais do Secretaria de Cultura, uma outra coisa que não existia, né, que eu não estava bem parado. Fala um pouco como você vai utilizar, né, a equipe vai utilizar as redes sociais, a importância disso para movimentar a cultura de Japeri. Sim, é porque a gente tem um desafio muito grande, né, Ivan, que é a questão da pandemia. Como que a gente faz eventos culturais, como que a gente divulga, comunica a cultura sem poder aglomerar, sem poder fazer determinados, né, a Arte Cultural, como eu falei, é um projeto que é online, né, a gente junta o mínimo de pessoas possível para poder fazer essa apresentação para a cidade, através da internet, mas assim, antes até disso, né, dessa questão no meio da pandemia, a ideia é pensar as redes sociais também como um mecanismo de comunicação das ações, não só da Secretaria, mas das ações dos grupos e dos artistas que estão aí
há muito tempo, né, lutando, enfim, batalhando para ter essa visibilidade. E tem uma coisa, Ivan, que para mim assim, me incomoda demais, que é aquele morador ou moradora da cidade que fala que a cidade não tem nada, Japeri não tem nada. E isso, assim, cada vez que eu vejo um tarde cultural que a gente vê que tem 5 atrações, ou tem 5, a gente teve no ano passado 79 contemplados. Como eu falei, mais de 200 cadastrados, 30 grupos. Então, assim, como Japeri não tem nada, Japeri tem muita coisa, mas como que a gente faz, né, utiliza, né, das redes sociais de um órgão governamental, de um órgão público, para poder dar apoio, né, para esses grupos? A gente criou um quadro, né, a gente pode chamar assim, que é o Você Sabia, que a gente divulga nas nossas redes sociais informações, a princípio, de grupos culturais da cidade. Então, geralmente, uma vez por semana, a gente libera grupos, né, e divulga um pouco da história desse grupo, as redes sociais desse grupo. A gente tem tido um retorno muito interessante. Teve um grupo, por exemplo, de artesanato, que é formado só por mulheres, o Miguxa, da Artesãs. Quando a gente divulgou, outras mulheres que são artesãs procuraram esse grupo para poder fazer parte. Então isso pra gente é muito gratificante, é entender que esse canal que a gente está criando é um canal que está dando frutos, né? E aí, falando em canal, aproveitando, a gente também vai lançar, já lançou na verdade, mas a gente vai disponibilizar também tardes culturais no nosso canal no YouTube, né? O canal da Secretaria. E a gente vai colocar as apresentações, tanto completas quanto separado, porque a pessoa às vezes, quero assistir aquela apresentação de dança. Por favor, os cortes que essa bola. Sim, vai estar lá. E aí vai ser um material também que o próprio artista vai poder, um material de qualidade, que o próprio artista vai poder colocar no portfólio dele, e quando, né, for convidado para alguma coisa, ele já manda esse vídeo que vai estar disponível na internet. Então, assim, eu acho que é mais um mecanismo que a gente tem para poder reforçar, potencializar os artistas da cidade, que já estão aí, como eu falei, há bastante tempo, estão batalhando. Então, a ideia é juntar forças mesmo e dar cada vez mais visibilidade para esses grupos, para esses artistas. Valeu, Jorge, obrigado. Vamos agora para a segunda parte com a Dani. E agora estamos com Daniela Beliagro, que está nesse momento como subsecretária de Cultura de Japeri. Dani, muito obrigado, já conversei com o Jorge. E aí eu quero falar contigo da sua visão, que você está há muito tempo na cidade, como nessa pasta da Secretaria de Cultura. Quanto tempo você está na Secretaria de Cultura? Na Secretaria de Cultura, na verdade, eu estou desde quando era Secretaria de Educação e Cultura, né? Eu fui convidada para assumir o Departamento de Cultura em 2009 e desde então, em 2012, dezembro de 2012, foi criada a Secretaria Individualizada, né? E aí o Márcio, que foi assumir como secretário da pasta, me convidou para participar da equipe dele. E aí fui como técnica para lá. Beleza, então assim, você viveu, né, uma história absurda de amor e ódio com a cultura de Japeri, digamos assim. Polêmica! Vamos lá. Seja sincera, se você não quiser responder, fica à vontade. Como é que você está vendo, do momento que você entrou para focar na pasta, até agora, essa evolução e uma clara mudança na cultura? Eu vou frisar isso porque, assim, é importante mostrar para a população que a pasta está sendo trabalhada com muito carinho por pessoas que são da área. Então isso é muito importante falar. Como é que você está vendo essa mudança? O que você está sentindo com essa mudança toda, que você está desde o início e passou por várias gestões? Na verdade, a cultura, ela ainda precisa ter a cultura da cultura, né? Que eu acho que hoje a gente já tem um esclarecimento maior, né? Quando eu assumi o departamento em 2009, era uma questão bem reduzida. A gente fazia parte de uma secretaria que era educação, que tem uma visibilidade muito maior. Então a cultura, ela ficava assim bem restrita, né? Acho que em todos os âmbitos ela é vista assim dessa forma. Mas a gente procurava ter um trabalho de fazedor com as escolas, mais com as escolas. Então a gente tinha muita questão de oficina com as escolas, porque tinham mais educação. A gente tinha o centro cultural, a sala de cinema em uso.
e aí a gente tinha os passeios culturais, e que isso dava muita força para a área da cultura. E aí a gente, em 2012, ela foi ser individualizada, né? E aí a gente vê uma dificuldade bem maior, porque quando você está junto com a educação, bem ou mal, você tem algumas coisas que você pode relacionar e trabalhar em conjunto. Quando você trabalha separado, aí começam as coisas que você tem que caminhar com as suas próprias pernas, né? Captar recurso, fazer as partes legais, e foi o que a gente tentou fazer, né? Foram os marcos legais. Então a gente tinha um conselho adormecido de 2007, que foi instituído em 2007. Então a gente começou a acordar esse conselho em 2014, aí ele começou a fazer o uso, a gente ter as reuniões periódicas, né, mensais. Depois a gente viu que tinha uma necessidade de ter alguma coisa mais legal, então a gente fez a assinatura de um pacto federativo, que foi o pacto com o governo federal, através do Sistema Nacional, e isso fazia com que te impulsionasse a ter alguns marcos legais. Que para você fazer o pacto federativo, você tem que ter conselho, plano e fundo instituído. Tem que ter conferência e tem que ter a secretaria individualizada. E foi isso que a gente trabalhou para fazer. Nós acordamos o fundo, nós acordamos o conselho, criamos o fundo em 2015, né? Fizemos uma conferência em 2009 e 2013. Tínhamos a secretaria já individualizada e só faltava o nosso plano. E aí o plano, a gente recebeu assim generosamente o Estado. O Estado teve um projeto que ele fazia um monitoramento para essa construção desse plano municipal de cultura. E em 2006 a gente recebeu o Estado aqui, fizemos junto com o Conselho Municipal o nosso plano municipal de cultura, e aí ele foi votado na Câmara no final de 2016, e ele tem válido por um decênio, né? Por 10 anos, de 2017 a 2027. Então pronto, a gente tinha os marcos legais que faziam que a gente pudesse começar a caminhar, né? Que eu sempre falo que a cultura ela é um trabalho de formiga, né? Nós somos pequenos, mas nós somos bem juntos, né? Quando a gente começa a ter a colaboração dos agentes, essa coisa deles acreditarem no nosso trabalho, o que acontece? Os agentes, eles estavam muito desgastados, né? Eles não acreditavam tanto, né? E eu acho que agora, a gente teve duas passagens, 2 secretários, né? A gente teve de 2013 até 2016, aí em 2017 entrou um outro secretário, e agora é a 3ª secretaria que vem sendo com agora a doutora Fernanda. E aí a gente tem um outro plano, que é a questão da sociedade civil dentro da pasta, assumindo a pasta. E aí tem, vamos dizer assim, uma contraposição, que é a sociedade civil que estava na ponta, que sabe dos anseios, das necessidades, que usam o chão, né, do centro cultural ou dos teatros, que existe essa necessidade. Então, assim, essa garra, essa vontade de fazer diferente é muito grande, né? Então, assim, veio corroborar, é o meu pensamento, junto com os marcos legais que a gente já tinha, e aí a gente impulsionou com os sonhos, assim, a Rita, uma pessoa, assim, muito visionária, né, muito solidária, já fazia um trabalho anterior, eu já conhecia, né? Engraçado que todo mundo vibrou quando saiu a lista e tinha o nome da Rita ali, todo mundo vibrou, porque quem tá ligado com a cultura de Japeri conhece o trabalho, né, o trabalho e fala, caraca, perfeito isso. Perfeito. E aí a gente tinha, né, ou tem, porque a gente sente a presença da Rita em todos os momentos. A gente tinha a presença da Rita, que eu já conhecia da ponta, né, eu na secretaria e eles no grupo Código, pedindo acesso, pedindo com ofício, solicitando, fazendo as solicitações, os apoios, essa coisa e tal. Conheci o trabalho do Jorge, né, que o Jorge, coincidentemente,
é filho da Marcinha, que eu já conhecia, que ela é de Mesquita, né? Então já conheci o trabalho dela também, e eu já conheci o Jorge também, que ele já ia na secretaria pela vitalidade, pelo impulsionamento, pela bandeira que eles levantavam. O Bruninho, então, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando assumi a parte do departamento Bruno de é raiz futuro. pura, né? O cara Raiz pura. sabe tudo de API. Isso, vinha aqui, almoçava com a gente, dava aula ali, tinha um tempo vago, vinha aqui, já fez trabalhos aqui com a gente também, já fez uma participação do Grupo Código que recebeu do Estado. Então, assim, a gente já tinha esse diálogo. Então, eu já os conhecia e eles já me conheciam, né? Sabem que eu sou estatutário, então eu trabalho para a prefeitura, né? Independente do cargo que eu tiver ou onde eu tiver, eu vou estar na prefeitura e quero fazer o meu trabalho bem, né? Então, assim, juntou essa coisa e o conhecimento que eu tinha, a caminhada que eu tinha também. Então a gente juntou o último ao agradável. A Rita me convidou para continuar, eu fazia parte da outra gestão, ela me convidou para continuar. Eu fiquei muito emocionada quando ela me ligou, porque ela é uma pessoa, você sabe quem ela é. Ela me ligou e falou: Dani, você tem interesse em permanecer na parte da cultura? Eu falei: poxa, lógico, né? Eu gosto muito da cultura, essa coisa toda, já faço um trabalho. Ela: não, então eu tô querendo te convidar pela pessoa que você é, pelo trabalho que você sempre fez com a gente, pelo seu caminhar. Quer dizer, não é por nada, é pela minha pessoa, pelo trabalho que eu venho fazendo, né? Então isso, assim, é muito gratificante, é um reconhecimento. Eu tive um outro convite de um outro lugar, e aí eu falei: não, vou ficar na cultura. Aí até uma amiga minha que me convidou foi lá falar com a Rita: poxa, eu não sei o que essa cultura tem, que a Dani não larga, quer ficar aqui com você, Rita. Então, assim, eu acreditei no sonho dela, né, no sonho que ela estava propondo ali pra gente. Foram 3 meses, assim, ela faleceu no dia 1º de abril, foram 3 meses que parecem 3 anos. Nós construímos um plano estratégico para 4 anos. Eu assisti a live que vocês apresentaram, bem esclarecedora, muito bacana. Isso. E pautado nos marcos legais que a gente já tinha, que era o plano municipal, que era o fundo que a gente já tinha. Quer dizer, ela não pegou nada e jogou fora, né? Ao contrário, ela reconheceu o que tinha e dali fez o seu planejamento estratégico de 4 anos. Olha só que como é que eu vou te dizer? Que solidariedade, né? Porque era muito mais fácil ela pegar: não, isso aqui é muito ruim, eu tomo o meu que... Se você analisar, hoje o problema das gestões são essas. Termina uma, começa a outra, joga tudo, nada presta. E aí foi visto isso. Vamos adiantar aqui nosso papo, porque eu quero falar de um assunto que tem a ver muito com a história de API Online. Sempre que a gente iniciou os trabalhos de API Online, precisava ter os acessos na prefeitura, nos bastidores, para fazer as entrevistas com os artistas. Todo mundo aqui tá com saudade da festa da prefeitura, aquela aglomeração gostosa, todo mundo beijando a boca, era maravilhoso, né? Galera que gostava de beber, tomar aqueles drinks legais que tinham lá. Me conta, na tua experiência, e quero agradecer aqui presencialmente a Dani, Dani, por favor, tô precisando de credencial pro show tal. Ela conseguia lá os VIPs e eu entrava na boa para conseguir. Conta pra gente encerrar nossa entrevista, qual foi o show da prefeitura que você esteve lá também na parte da cultura, né? Que você achou assim mais deslumbrante, mais legal de ter participado aqui na prefeitura de Japeri? Olha, o artista que foi assim: caramba, o sonho conheci e foi um show maravilhoso. Já tiveram alguns, assim, muitos eu não vim, né? Eu participei do primeiro dia. O gospel, ele é muito emocionante, né? Gosto muito, às vezes até mesmo mais do que atrações principais, né? Mas, assim, um show que eu curti muito, não sei, eu gosto muito, é pessoal isso. Gostei muito do NX0. Foram, assim, pessoas muito, muito bacanas, atenderam a gente, não tinha aquela coisa de você é fã, você não sei o quê. Não, assim, foi muito acolhedor, né? A gente teve também o Revelação, né, que eu acho que foi muito bacana, acho que foi ano passado, se eu não me engano. O César Menotti e Fabiano também.
quando vieram aqui. Ai, são tantos. Mas assim, o que me marcou mesmo foi o NX0. Eu gostei muito, entendeu? Eles estavam no auge, né? Tava, assim, era um momento e foi muito bacana, realmente, eu lembro dele. Assisti de frente e eles deram palheta pra gente, a baqueta, eu tenho até hoje. E consegui ir no camarim, porque assim, vocês pensam que, porque a gente trabalha, que a gente vai, não sei o que, não tem direito. Porque você tem que convencer o produtor, convencer o empresário, se todo mundo tiver numa boa, rola entrar. Não, existe umas fitinhas, né? Ele dá tantas fitinhas e é independente se você trabalha, se você tá na produção, se você tá engajado, não. São aquelas 12 fitas, são aquelas 12 pessoas que vão entrar. Eles não abrem mão, o artista às vezes não abre mão. Bacana. Né? Então assim, foi muito gratificante. Então é isso, gente. Quando tiver a festa de novo, todo mundo junto, a gente vai fazer, eu garanto que vai ter na prefeitura, né? Vai ser o primeiro momento que tiver, vai ser um festão. E a gente espera que isso aconteça logo. E quem está assistindo agora o vídeo e não viu as edições de Tardes Culturais, acesse o site da prefeitura, o Instagram, fez todas as redes sociais para assistir. E siga também as redes sociais e prestigie a cultura de Japeri. É importante a gente dar valor ao que nós temos. Assim, tem muitos artistas da cidade que fazem sucesso fora e não são valorizados aqui dentro. Então façam isso, busquem as informações, quais são os artistas, o que tem, prestigia, um like, uma curtida, um compartilhamento, isso já está ajudando esse artista. Então é isso aí, obrigado Dani, obrigado Jorge, que você estava aqui agora há pouco e você está vendo também, e agradecer a todos que participaram aí desse bate-papo, dessa entrevista especial do Japeri Online. A gente se vê em breve, volta pro estúdio, Ivan, é com você.